retomamos então a segunda parte da nossa aula com o professor Adel. Vamos continuando os temas do Tribunal do Júri, né? Prosseguimos então na aula? Vamos lá. Eu vou pedir para a Ana puxar aquele dispositivo que nós separamos, só para encerrar em definitivo aquele debate que nós vimos estabelecendo sobre a questão da audiência de sorteio dos jurados. Observem ali o parágrafo 2º do artigo 433 do Código de Processo Penal, que ele diz: a audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Ora, se há uma regra expressa que diz que a audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes, é porque efetivamente as partes têm que ser comunicadas disso. E mais, os termos que a lei usa, audiência de sorteio, então é uma audiência realmente, um ato processual. A audiência é a oitiva das partes do processo. Então, a interpretação de que efetivamente, simplesmente porque nós teríamos a presença da OAB e da Defensoria Pública dispensaria a intimação das partes, me parece efetivamente não guardar qualquer relação dentro de uma visualização sistemática. Muito bem. Vamos ingressar na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Me parece que esse tema agora nós devemos tratar e dentro dessa linha que a gente vem seguindo, de observar o tema, mas não somente na sua frieza legislativa, mas nos fundamentos existentes. O que acontece na sessão de julgamento do Tribunal do Júri? Dessa lista de 25 jurados, devem ser sorteados 7. Esses 7 é que efetivamente vão constituir o conselho de sentença. O professor Luiz Flávio Gomes, ele até tem uma observação em alguns textos dele, inclusive ele trata disso nesse livro que nós escrevemos em coautoria, essa questão é tratada. O professor Luiz Flávio sustenta que o termo talvez não fosse o mais próprio, não deveria ser conselho de sentença, mas sim conselho de julgamento. Por quê? Porque não são os jurados que elaboram a sentença. Os jurados julgam, eles proferem o veredito culpado ou inocente. Essa é a ideia, culpado ou inocente. Como se chega a esse veredito culpado ou inocente, é que nós vamos ver agora. Mas eles constroem esse veredito. A sentença é um ato do juiz presidente. Isso é interessante porque em alguns julgamentos nos Estados Unidos, em alguns estados norte-americanos, se o acusado ele é condenado, então é realizado um segundo julgamento. Em alguns estados, não são todos. Um segundo julgamento para fixação da pena. Então, um mini-júri e que vai fixar a pena. Isso está muito longe, muito distante da nossa realidade. Então, na verdade, o que esses jurados fazem é um julgamento. Esse sorteio desses 7 jurados, como que ele se dá? Então, o nome dos jurados, dos 25, são colocados numa urna opaca, e dessa urna opaca vão se sorteando 7 nomes. Cada parte tem direito a 3 recusas peremptórias. Recusas peremptórias são recusas imotivadas, sem dizer a razão, sem dizer o motivo de estar recusando. Se questiona primeiro a defesa e depois a acusação sobre a existência ou não de recusas peremptórias. Quais são os critérios utilizados pelas recusas peremptórias? A verdade, gente, é que são critérios que dizem respeito ao caso concreto. Sob o ponto de vista de responsabilidade e seriedade, são critérios que digam respeito ao caso concreto, a análise, aspectos daquele jurado, eventualmente participação dele em julgamentos anteriores, a discussão é séria nesse ponto de vista. Existem algumas considerações genéricas que se fazem. Eu, pessoalmente, olho com desconfiança essas considerações genéricas. Mas se fazem algumas considerações genéricas, do tipo que mulher é melhor jurada para os interesses da acusação e homem para os interesses da defesa. Mulher tende a ter uma interpretação mais restritiva, mais de direito, do direito positivo, mais legalista, enquanto que o homem tende a ser mais complacente, mais compreensivo. É uma interpretação genérica. Se olha muito, eventualmente, a origem genética, principalmente se ela é próxima. Se diz que os descendentes de alemães e de japoneses, em geral, são mais rigorosos. Claro que aqui nós estamos falando de uma origem muito próxima. Então, imagina uma mulher japonesa. Não, brincadeira. Né? Ali a nossa colega. Né? Então... mas claro, como eu disse, eu sou um pouco desconfiado dessas interpretações genéricas. Elas são apenas refiro porque não posso deixar de falar delas. Daí se diz que os descendentes de italianos e de árabes são bons jurados para a defesa, tendem a ser mais tolerantes. Bom, eu tenho descendência árabe, você conta uma história triste, ele chora abraçado com você rapidinho. Então, talvez, né, mas dizem que há uma tendência que sejam jurados mais complacentes. Mas me parece que a questão é muito mais do caso concreto, né? É muito mais do caso concreto, de se tentar observar o posicionamento dos jurados no caso concreto. A grande crítica que se faz hoje ao anteprojeto do Código de Processo Penal em relação ao júri é neste ponto, que é a crítica doutrinária. Porque se entende que o anteprojeto poderia ter ido além
ter ampliado o campo das reformas já estabelecidas e efetivamente criado uma audiência para o sorteio dos 7 jurados, como é no sistema de júri americano, no sistema de júri inglês e mesmo no sistema de júri francês, em que os 25 jurados são convocados para uma audiência prévia, em que eles são inquiridos pelo advogado e pelo promotor, pelas partes, e há uma audiência, então, de inquirição, em que cada parte não tem 3 recusas peremptórias, mas tem um número que permita que das recusas de um e de outro se chegue ao número 7. Então, exercem as recusas de forma que se chegue ao número 7, hipoteticamente, nós imaginemos que tivéssemos 9 sorteados, cada um teria uma recusa, poderia efetuar hipoteticamente para chegar em 7, conforme o número de jurados sorteados. Então, 25, nós teríamos lá um X número de recusas, que e seriam daí recusas obrigatórias. Teriam que recusar X para chegar ao número de 7 não recusados, a partir dessa audiência prévia. Este é o modelo que é propugnado pela doutrina, que se entende que democratizaria mais ainda o processo de sorteio dos jurados e conduziria de forma muito mais intensa para aquela ideia da imparcialidade. Conduziria de uma forma muito mais intensa. Que efetivamente haveriam questionamentos, como acontecem, como eu disse, em outros países, fazendo um estudo de direito comparado, que a pessoa vai lá participar de um julgamento, nesses casos de embriaguez ao volante, hoje tão comum, o promotor pergunta: o senhor bebe? O advogado pergunta: o senhor não bebe? O senhor já sofreu acidente, já foi atropelado no acidente? Então, de forma que vá, a partir disso, se construindo efetivamente um conjunto de jurados mais imparcial. Não é o nosso modelo. Nosso modelo, nós contamos com as 3 recusas peremptórias e quantas outras mais existirem motivadas. Só que as recusas motivadas, elas são sempre recusas perigosas. Por quê? Porque a motivação será analisada pelo juiz, que pode deferir ou não. Então, fala aqui da experiência e prática. O profissional fica com muito medo da recusa motivada. Ela precisa ser uma motivação realmente muito forte, senão o profissional evita. Porque se o juiz não defere aquela motivação, você terá que fazer um júri com um jurado que você havia recusado e externado um motivo para recusa. Quer dizer, uma situação muito delicada, praticamente é um jurado a menos. É muito difícil de reverter. Quer acusação, quer defesa. Então, as recusas motivadas são mensuradas com muita calma. Também, trazendo um exemplo para os colegas, que são casos extremos, como um júri, uma ocasião fui realizar numa cidade, e ao chegar da cidade vieram me falar assim: tem uma jurada que é professora do colégio, e ontem, quando ela se despediu dos alunos, ela disse assim: vão lá me ver amanhã condenar aquele bandido e tal. Daí, inclusive, daí chamamos alunos para dizer e tal, e realmente é uma recusa motivada. Recusa motivar, mas daí uma coisa gritante, que não haveria como o juiz negar. Agora, naqueles casos limítrofes que podem gerar dúvidas, divergências interpretativas, realmente as partes, tanto a acusação como a defesa, têm receio de realizar a recusa motivada e poder ter um problema na sequência do julgamento. Deve acontecer uma instrução perante os jurados. O sistema legislativo, em atendimento à ideia constitucional, propugna para que a instrução aconteça perante os jurados. Então, quando ele defere a possibilidade de arrolar testemunhas, ele efetivamente quer que essas testemunhas estejam arroladas. Uma análise sistemática da legislação faz a gente ver isso. A partir do próprio estabelecimento dos tempos de debate, da importante alteração que nós tivemos a partir da Lei 11.689 de 2008, da questão da leitura de peças. O que acontece com a leitura de peças? Antes, no Código de Processo Penal com a redação de 1940, as partes eram instadas a indicarem peças que desejavam que fossem lidas aos jurados. E a parte podia pedir a leitura, inclusive, de um processo inteiro, se o desejasse. Tivemos casos, e aí era eventualmente uma estratégia, né? Tivemos casos em que perdurou 10, 15 dias lendo peças na história brasileira. Lendo peças. Teve um júri no Pará que durou, me parece, 13 dias. O júri mesmo, os debates, foi um dia. 12 foram leituras de peças. Né? Então, isso existia. A nossa regra atual, ela é uma regra limitativa disso. Ela diz que não somente podem ser requeridas leituras de peças de provas antecipadas. Então, provas que foram realizadas de forma antecipada. Aquela testemunha estava hospitalizada, um risco real de falecer, então se antecipou a produção daquela prova. Provas, conteúdos cautelares, matéria cautelar, e a grande polêmica, prova irrepetível. Qual é a polêmica? O que é irrepetível? Irrepetibilidade é uma irrepetibilidade
material ou formal. Melhor me explicando. Quer ver onde que está o campo das polêmicas? O que se tem pacífico? É irrepetível o laudo de exame de necropsia. Em geral, as provas técnicas são irrepetíveis. Isso está mais ou menos pacificado. Onde que está a grande polêmica? Por exemplo, a acusação, a defesa, junta um DVD de um filme que quer usar como um filme ilustrativo daquele caso que será submetido a julgamento. Um filme produzido por Hollywood, ilustrativo. Isso é irrepetível ou repetível? Quais que são as duas vertentes? Uma diz, não, isso é repetível. Por quê? Porque isso pode ser exibido uma, outra, tantas vezes. Há os que digam, não, é irrepetível por quê? Porque não há como trazer um estúdio para fazer o filme aqui perante o plenário. Então, a polêmica é sobre o que é o conteúdo da repetibilidade ou da irrepetibilidade da prova. Tem lá uma determinada entrevista nos autos, uma entrevista que foi feita com alguém lá quando aconteceram os fatos. Isso é uma prova repetível ou irrepetível? Há quem diga, não, é repetível, pode ser exibida a qualquer tempo. Há outra corrente que diz, não, mas não dá para fazer a entrevista de novo. Então, há uma polêmica sobre esse conteúdo da irrepetibilidade. O que a gente vem observando? Que num sentido justamente de combater aquela leitura excessiva que acontecia antes, a jurisprudência vem se inclinando por uma interpretação bem restritiva. Quase limitando a ideia de irrepetibilidade da prova às provas técnicas. Até agora, todos os precedentes, tentando anular julgamentos por negativa de produção de determinadas provas, foram se conduzindo nesse sentido. Embora não haja essa afirmação taxativa da jurisprudência, mas foram se conduzindo nesse sentido, de que o irrepetível são as provas realmente técnicas. Então, vejam que há uma limitação. Ou, claro, uma testemunha que faleceu, enfim, mas limitou-se bastante o campo da leitura. Com isso, há uma mensagem subliminar. Qual é a mensagem subliminar? A instrução faça-se perante o jurado. Como não há essa possibilidade, nós já vamos ver que o tempo se reduz, então a instrução se faça perante o jurado. E claro, que é quem vai proferir o veredito. É legítimo que assim o seja, que a instrução seja. Pensem, algumas coisas, sabe, professora Alice, me chamam a atenção, porque muitas vezes nós, no campo doutrinário, a gente fica imaginando e dizendo, olha, o modelo ideal seria assim, 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 assim. Daí quando esse modelo surge, a gente começa a dar interpretação que combate esse modelo. Na verdade, sempre se diz que o ideal é a prova ser produzida no mesmo ato, que o julgador vá decidir, que haja uma proximidade, uma identidade física, e tudo isso acontece no plenário do júri. No plenário do júri, a ideia é que tudo isso aconteça, que a prova seja produzida perante o jurado, que os debates aconteçam naquele dia, que o jurado decida naquele dia. Então, na verdade, nós temos no tribunal do júri aquilo que, sob o ponto de vista teórico, é imaginado como o modelo ideal de processo. Nós temos exatamente no tribunal do júri. Então não há porquê não se utilizar disso que, sob o ponto de vista teórico, é imaginado como o modelo ideal de processo. Então a produção da prova realmente deve preferencialmente acontecer perante os jurados, embora não haja uma obrigação, mas deve acontecer. O interrogatório é o último ato da instrução. Ele já era o último ato da instrução na primeira fase e ele é o último ato da instrução aqui na segunda fase também. O interrogatório merece aqui algumas considerações especiais. Pretendo aqui não chover no molhado, pelo menos vou me policiar para não tentar fazer isso. Sei que se fala muito da questão do interrogatório como último ato processual, o que ele significa. Agora, no tribunal do júri, eu quero destacar uma significação um pouquinho maior. Por quê? O tribunal do júri se estabelece que o juiz deve quesitar teses do acusado, ainda que não sustentadas pela sua defesa técnica. Teses do acusado, ainda que não sustentadas pela sua defesa técnica, devem ser quesitadas pelo juiz. Portanto, esse interrogatório, como último ato da instrução, não só sob um ponto de vista técnico, de boa colocação, deve ser visto como um ato de defesa. Ele naturalmente é um ato de defesa. Se dele podem surgir, inclusive, teses a serem quesitadas. Então, ele efetivamente é um ato de defesa. E como ato de defesa, a limitação da fala do acusado é bastante controvertida. Não me parece que o juiz possa limitar a fala do acusado durante o seu interrogatório. Que o juiz possa simplesmente encerrar o interrogatório, ouvir as palavras. Não, ele tem que franquear a palavra para o acusado, e o acusado decidiu falar, ele deixar o acusado falar. Não pode simplesmente dizer, não, isso não me interessa, isso me parece impertinente. Não, porque se efetivamente ela assume essa característica do que ele fala, podem surgir inclusive teses, a fala do acusado passa a ser uma fala livre. O interrogatório, ademais, hoje no tribunal do júri, ele está previsto como acontecendo a ordem, vamos dizer, que a lei estabelece é oitiva do ofendido, se possível, testemunhas arroladas pela acusação, testemunhas arroladas pela defesa. Oitiva
É acariação, oitiva de peritos e interrogatório. Ora, se a lei estabeleceu uma ordem sequencial e coloca o interrogatório após a acariação, me parece, tenho também debatido muito essa questão, me parece que acusado não pode participar de acariação. A acariação é entre testemunhas. Até porque, como o acusado não tem dever legal de dizer a verdade, o acusado, fica bem claro, exercita um ato de defesa no tribunal do júri. E, quando estabelece a sequência de atos processuais, a lei é clara. Devem ser ouvidas ofendido, se possível, testemunha da acusação, testemunha da defesa, acariação, peritos e o interrogatório. Está dizendo a acariação, se acontecer, deve ser antes do interrogatório. Portanto, está fora da acariação o acusado. E não me seduz o argumento de alguns dizendo assim, não, o juiz pode perguntar, se ele quiser participar da acariação, ele participa, se não quiser, o juiz não pode obrigar. Não me seduz esse argumento, porque nós estamos no tribunal do júri. O tribunal do júri, as linguagens são muito mais sensíveis. Então aqui o juiz está produzindo um ato indutivo. Por quê? O senhor quer participar da acariação? A defesa diz, não, ele não vai participar da acariação. O jurado pode pensar, já gera uma pré-interpretação do jurado, quer esconder. Então não, se estabelece como uma regra processual um direito do acusado de não participar da acariação, não é perguntar para ele, ele não participa da acariação e acabou. A acariação é entre as testemunhas, eventualmente entre o ofendido e as testemunhas, porque é o ofendido, testemunhas arroladas pela acusação, testemunhas arroladas pela defesa, a acariação. Mas não o acusado. O acusado está fora do interrogatório, ok? Agora, professora, deu uma questão bem prática. Já que a acariação está lá no final, ou seja, então as testemunhas, elas têm que permanecer, imagina que as testemunhas de acusação têm que permanecer até o final, porque eventualmente, depois das testemunhas de defesa, pode haver a necessidade de uma acariação. Sim. O juiz não pode dispensar. Não deve Porque eu já participei de júri exatamente isso. Teve que ir atrás da testemunha, que já tinha sido dispensada por conta de uma necessidade de acariação. E não deve dispensar efetivamente. Deve esperar o encerramento do ato da instrução. Extremamente importante isso. Deve esperar o encerramento do ato da instrução, ok? Então, essa é a ideia. Me parece que nós temos que interpretar, como eu disse, a gente tem que interpretar o sistema com bases democráticas. Mas é que eu sou pró-acusação. Beleza, legal, mas seja pró-acusação democrático. Você vive num Estado democrático. Não estou dizendo diferente disso, vou dizer que eu sou acadêmico, não sou nem advogado, nem sou acadêmico. Então, seja democrático. Nós vivemos dentro de um Estado democrático. Então, essa é uma sequência de atos, me parece absolutamente lógica dentro de um modelo de processo acusatório. Muito bem. Terminada toda essa matéria instrutória, toda essa instrução do processo, as partes dispõem do tempo para o debate. 1h30 para cada parte. 1h30 para cada parte. Com 1 hora de réplica e 1 hora de tréplica. Aqui houve uma alteração que pareceu ser uma alteração insuficiente, insignificante, mas quem atua na prática foi a alteração que talvez mais sentiu. Antes os tempos eram 2 horas e 2 horas de tempo normal, meia hora e meia hora de réplica e tréplica. A verdade é que o tempo final ficou o mesmo. 1h30, 1h30, 1 hora, dá o mesmo que 2 horas, meia hora. Porém, a dinâmica do júri se altera por completo. A dinâmica do júri, se os senhores observam, ela se torna uma dinâmica muito mais contraditória, muito mais dialética, no sentido de dialética, contraditória no sentido de dialética. Muitos dizem assim, não, essa solução é ruim para a defesa. Por quê? E beneficia a acusação. Porque a defesa antes dispunha de 2 horas para falar e a acusação teria só 30 minutos para rebater. Agora 1h30, daí já é 1 hora. Então é uma solução. Me parece que não deve ser observado sob esse ponto de vista. Se beneficia a defesa, beneficia a acusação. Tem que ser observado sob o ponto de vista do processo e do processo constitucional. E sob o ponto de vista do processo constitucional, ganhou a ideia de dialética. A ideia de dialética foi acrescentada. E essa ideia de dialética se torna evidente, porque se aproximam esses tempos de forma que haja um debate até maior entre as partes do processo. Onde há uma discussão intensa, pontua especificamente o Estado, é no Rio Grande do Sul, que foram editados alguns precedentes, vejam a discussão que está se travando no Rio Grande do Sul. Com relação ao direito da defesa à tréplica depender do uso da réplica pela acusação. É o que está se discutindo. Porque tradicionalmente nessa matéria, como que nós sempre interpretamos essa matéria e segue sendo a interpretação francamente majoritária, tanto da doutrina como da jurisprudência. Os tempos normais de fala são obrigatórios. Então hoje, 1h30, 1h30, obrigatórios. Porém,
A réplica e a tréplica não. Somente se o Ministério Público fizer uso da réplica, haverá tréplica. Então o juiz questiona o Ministério Público: o senhor fará uso da réplica? Daí o promotor ou o procurador da República deve dizer sim ou não. Inclusive a jurisprudência consolidada no sentido de que se ele diz assim, por exemplo, sim porque não porque já me dou por satisfeito com o que falou, já caracteriza o uso da réplica. Não, a defesa não abalou em nada, já caracteriza o uso da réplica, já abre oportunidade para a tréplica. Isso já era consolidado na jurisprudência. Aonde que está a inovação de alguns precedentes do Rio Grande do Sul? A matéria é polêmica, volto a dizer, mas de alguns precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eles vêm dizendo que fere a plenitude de defesa que está presente no Tribunal do Júri, porque lembrem que a Constituição Federal, quando estabelece o procedimento do Tribunal do Júri, ela vai além e não diz que há só ampla defesa, diz que há plenitude de defesa. O que hoje a doutrina brasileira interpreta como sendo efetivamente um estabelecimento constitucional do reforço defensivo. Mas há doutrinadores sérios de escola, dizendo o seguinte: olha, a Constituição, ao estabelecer a plenitude de defesa, estabeleceu a determinação de uma não existência de paridade entre as partes no processo no Tribunal do Júri. Estabeleceu que deve haver um desequilíbrio em favor da defesa. Porque ela não diz que a defesa deve ser ampla, deve ser plena, inclusive estabelecendo um reforço à própria regra constitucional geral. Muito bem. E a partir disso foram editados precedentes do TJ do Rio Grande do Sul, dizendo que o direito da defesa ao uso da tréplica não pode ser vinculado ao uso da réplica pela acusação. Por quê? Como volto a dizer, a matéria é polêmica. Por quê? Porque colocaria a defesa numa encruzilhada no seu tempo normal, sobre utilizar ou não a exaustão seus argumentos. Puxa, eu devo utilizar ou não a exaustão meus argumentos? Será que o promotor vai ou não vai para a réplica? Então eu vou usar todos os meus argumentos, porque se ele não for para a réplica, ou não uso todos os meus argumentos para ter argumentos para rebater eventualmente na tréplica, e daí ele não vai para a réplica. Ou seja, estabelece, dentro desses precedentes, entende, um desequilíbrio para a acusação, o que estaria em ferimento direto à plenitude de defesa. É absolutamente inovadora a matéria, conta com 2 precedentes do TJ de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, absolutamente inovadora a matéria. É que é bem interessante, né, professor, porque se a gente imaginar assim, fala primeiro a acusação, tem 1 hora, mas ele já sabe que ele vai para a réplica, então ele já fala com mais calma, com mais vagar, ele pega aquela 1 hora dele, que ele tem tranquilo, porque ele já sabe que vai para a réplica depois. E a defesa não, a defesa naquela 1 hora não pode arriscar, então ela tem que falar de forma comprimida, tem que falar todas as teses naquela 1 hora, sim, enquanto que efetivamente a acusação, na verdade, tem o controle do jogo. Vai ter o controle do jogo, muito interessante também. Tem o controle do jogo. Então já 2 precedentes, como eu disse, do TJ do Rio Grande do Sul, nesse sentido. Vamos ver o que o STJ, o STF, principalmente, vai decidir nessa matéria, mas me chama a atenção que já é uma inovação de raciocínio em torno da matéria, então que, na verdade, teria que ser obrigatória a réplica tréplica, ou pelo menos a defesa não ficar vinculada ao Ministério Público usar ou não da réplica, da faculdade de réplica para fazer uso da tréplica. Muito bem? Ok. Então é como se a acusação não fazendo uso da réplica, dentro desses precedentes, houvesse uma extensão do tempo da defesa. Então, terminado o tempo de 1h30, o juiz consulta: o senhor vai fazer uso da réplica? Não, não. Então está estendido em mais 1 hora já de imediato o tempo da defesa. Né? Nesse sentido seria... Me parece, vejam, que é sustentável realmente a questão e que não gere nenhuma grande agressão ao conteúdo processual. Porque a acusação continua tendo a oportunidade de ingressar na réplica, e apenas se não o faz é que vai haver essa extensão de tempo da defesa, como a professora Alice bem comentou, a defesa sabendo então que vai dispor de 2h30 e não de apenas 1h30 para fazer a defesa. E é bem diferente, né? A gente sabe que é um sufoco. Processos complexos. Exatamente, que tem mais de um réu e tal, que você tem que falar do seu cliente, do que ele... Processos complexos de repercussão social. Olha o que a gente tem observado na prática, assim, alguns dados da prática podem subsidiar a análise teórica. A gente tem observado na prática que, nos casos midiáticos, os promotores não têm feito uso da réplica. Por quê? Porque, como já há um conteúdo de uma acusação social muito forte, encurta-se com isso o tempo de defesa, na verdade. Ele vai ali, simplesmente reforça aquele conteúdo da acusação que já vem na mídia, não faz uso da réplica e a defesa fica encurralada, tendo que rebater, às vezes, meses em 1h30.
Então, na verdade, essa discussão é uma discussão muito séria. Ó, tem que instar o pessoal para fazer uma monografia, alguém, pelo menos nisso. De TCC, monografia, fica aí a sugestão, professora Adel, com certeza um belíssimo tema, né? Inovadora. Inovador. Não, até dá para fazer uma tese de doutorado. Para publicar, esse artigo. Artigo para publicar, com certeza. Essa é... Muito legal. Então, e a questão surge aí, no Rio Grande do Sul, nessa discussão. Muito bem. Mas, como dizia, a maior parte da jurisprudência brasileira ainda entende que o que franquia a tese, a possibilidade da tréplica é a utilização da réplica. Muito bem. A vida, esses debates orais. Se criou no imaginário a ideia dos apartes, das interrupções de uma parte pela outra durante a fala. Vejam que a jurisprudência brasileira havia estabelecido que os apartes não necessariamente nulificavam o julgamento. Dizia a jurisprudência, como a lei fala em debates orais, os apartes devem ser entendidos como parte destes debates orais. Porém, mesmo a jurisprudência dizia o seguinte, desde que não excessivos. Desde que não tenham o conteúdo de efetivamente tornar impossível a atuação de uma ou de outra parte. Nós tivemos várias situações, salvo o lapso meu, que se eu estiver cometendo alguma injustiça com alguém que eu fez antes, eu me penitencio desde já, mas salvo o lapso meu foi o Evandro Liz e Silva, que pela primeira vez o fez. Tivemos situações da parte, como... salvo engano meu foi o Evandro Lives e Silva que pela primeira vez o fez. E tivemos essa ameaça recente aqui no julgamento do caso Lindbergh, tirar a beca e se retirar do plenário. Por quê? Porque não há condição de efetuar a defesa, ou se no outro caso seria, não há condição de efetuar a acusação em razão das interrupções da parte contrária. E às vezes interrupções até por sinais, porque eu já tive oportunidade nesse sentido. A defesa falando e o promotor fazendo assim. Como assim? Isso é uma parte? É uma parte. É uma parte também, claro né? Que é ainda uma que parte. seja através de gesticulação. Então, já tivemos várias situações. Me parece que quem inaugurou, inclusive, esse procedimento de retirar a beca e sair do plenário foi o Evandro Liz e Silva. Justamente dizendo, olha, não há condição. Então, entre esse réu ser formalmente defendido e não haver o julgamento, então que não se realize o julgamento. E ser retirado do plenário. Então, em razão das interrupções. Hoje a lei estabeleceu uma regulamentação, me parece exaustiva da matéria. Porque o que a legislação diz? Que qualquer parte os jurados podem, por intermédio do juiz-presidente, então, qualquer parte os jurados podem, por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que faz uso da palavra para que indique o número de folhas de documento ou depoimento por ele referido. Então, claro, na dinâmica do júri, não é incomum que esteja aquele orador falando e diga assim, olha, porque tem o laudo nos autos que diz isso, isso, isso. E não indica, está na dinâmica do debate. Qualquer parte e os próprios jurados podem, por intermédio do juiz, mas daí o tempo tem que ser interrompido, não pode ter sequência, segmento, tempo. Podem pedir que se interrompa para que seja indicado o número das folhas de que trata aquela temática. Muito bem. Diz mais. Diz que os jurados podem, por intermédio do juiz, daí só os jurados, por intermédio do juiz, interromper o orador para pedir esclarecimento sobre questão fática. Aí todo cuidado tem que ser adotado pelo juiz-presidente, nesse sentido da orientação aos jurados, para que não manifestem parcialidade no julgamento. Eu já tive a oportunidade, daí o júri teve que ser dissolvido, de estar falando como advogado de defesa, e um jurado pedir para o juiz, gostaria de fazer uma pergunta, o juiz não tomar essa cautela, franquear, não esclarecer, olha, o senhor não pode manifestar. O jurado fala assim, não, o advogado fala muito bem, mas ele acredita nessa historinha que ele está contando? Quer dizer, acabou o júri, né? Acabou o júri. Né? Então, tem que haver toda essa cautela para que efetivamente se observe o conteúdo da imparcialidade. Até porque essa manifestação conduz os demais jurados. A grande questão é que é uma quebra indireta da inviolabilidade do jurado. Mas por que o jurado não pode ter uma opinião e expressar essa opinião? Porque ele quebra indiretamente a inviolabilidade. Um jurado não deve interferir na formação do convencimento do outro. Ao fazer isso, mais que tudo, ele está quebrando a inviolabilidade. Muito bem. Então, os apartes ainda contam com mais uma regra. Diz o seguinte, que o aparte pode ser requerido por uma parte, a outra que faz uso da palavra, para esclarecer questão de ordem. Deve ser requerida essa parte. E então,
Este aparte deverá ser feito pelo prazo máximo de 3 minutos, devendo ser restituído este tempo ao orador. Então, feito o aparte, quero fazer um aparte. O juiz paralisa, pois não. 3 minutos, até 3 minutos, terminou a parte, respondeu a parte, respondeu, beleza. O senhor acresce mais 3 minutos no tempo de fala possível da parte que estava fazendo uso do plenário. Alguns juízes dizem assim, mas eu virei uma espécie de juiz de futebol que tem que ter um cronômetro para marcar. A lei estabeleceu a regra dos 3 minutos, então cabe ao juiz cumprir a lei. O juiz cabe cumprir a lei. A lei estabeleceu que deve ser restituído o tempo de 3 minutos e que a parte deve durar no máximo 3 minutos. Me parece que não cabe o juiz se sentir humilhado, ofendido, porque tem que fazer um controle de tempo se acontecer uma parte. Me parece que o juiz cabe cumprir a lei e efetivamente fazer o controle do tempo dos 3 minutos. Muito bem? Terminados os debates. Para a gente não prosseguir e tirar uma dúvida aqui do nosso aluno Clóvis, que é lá de Aracaju, Terra Boa, estive lá no final de semana, na Universidade de Tiradentes, tirei uma foto lá da entrada, professor, coisa mais fantástica que botei no meu Face. Vários livros empilhados, enorme, um monumento enorme, e uma pessoa tentando subir, e lá em cima tinha uma outra com uma bandeira, né? Quer dizer, olha a representação legal. Não, Aracaju é fenomenal. E o que eu achei mais legal é que a Universidade de Tiradentes também tem lá em Maceió tem a mesma escultura, o monumento, mas é uma mulher tentando subir. Eu disse, opa, ainda bem, né? Então tá aí a questão da igualdade de gênero. Não, e de Aracaju para mim, assim, um dos maiores juristas da história brasileira, Tobias Barreto. Tobias Barreto, fantástico, maravilhoso. De Aracaju. Com edições novas agora, né? Nós tivemos novas edições das obras dele. Um revolucionário para sua época, que foi severamente, num debate com Nina Rodrigues, à época, foi severamente massacrado porque era mulato. E foi primeira pessoa que se tem notícia no mundo. Tobias Barreto foi a primeira pessoa que se tem notícia no mundo que combateu a teoria lombrosiana, demonstrando que a teoria lombrosiana era uma teoria de preconceito, uma teoria que servia, que produziria um processo de escravização, que produziria um processo como foi produzido o processo nazista. A primeira pessoa foi Tobias Barreto, e que os brasileiros na época não deram tanto crédito a ele, porque ele era mulato e o seu principal opositor, que era o Nina Rodrigues, era branco. Mas é uma grande homenagem aqui, Tobias Barreto. Vamos só te esclarecer a dúvida do Clóvis para a gente poder prosseguir já com essa dúvida esclarecida. Ele pergunta assim, professor Adel, pelo que entendi, o Ministério Público não pode dizer que não fará uso da réplica porque ele já estará replicando. É isso? Caso positivo, como ele deveria proceder em audiência para declinar do direito de replicar? Oi, Clóvis, acho que não fui claro. O que acontece? Se ele não vai replicar, ele diz simplesmente não. Acabou. O que ele não pode é agregar considerações que possam, de alguma forma, gerar a ideia de que ele já está sustentando, está fazendo uma sustentação ainda que breve. Do tipo, não, já me dou por satisfeito com o que... Pronto, já está fazendo uma sustentação ainda que breve. Não, a defesa não... Com essa defesa, não. Pronto, já, necessidade, né? já está fazendo uma sustentação. Então, não apenas. Muitos promotores, a grande maioria dos promotores experientes no tribunal do júri, sequer falam, te digo, Clóvis. Eles simplesmente fazem assim para não gerar margem à discussão. sequer falam. É para dizer que a ênfase que ele deu, né, já disse alguma coisa. Eles sequer falam, justamente para não deixar margem, mas é um não peremptório. Essa é a ideia. Ok? Encerrados os debates. Agora, claro, Clóvis, insere nisso aí esse novo debate que o Rio Grande do Sul está nos trazendo e que penso que o Brasil tem que ficar atento a esse novo debate, que é muito interessante. Agora, a partir do término dos debates, nós temos a votação dos quesitos pelos jurados. Gente, tá com soninho, tá cansado? Muita atenção agora, desperta aí. Dá uma sacudida, levanta, tal. Olha só o que acontece. A grande revolução desta reforma da Lei 11.689 de 2008 foi aqui. Essa foi a grande revolução. Se esperam novas revoluções que tornem mais democrático ainda o processo. Agora, a grande revolução dessa reforma foi aqui. O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos que a quesitação, como já comentávamos, era uma quesitação extremamente detalhada e técnica.
Qual que era isso? Isso era o controle indireto dos jurados. Foi a grande sacada do Rocco, quando foi feito o código sob encomenda do Mussolini na Itália, da onde veio o Código de Processo Penal brasileiro. É como o Pacelli, com muita sabedoria, nesse diálogo que tínhamos ontem, ele falava assim, é absurdo que no Brasil, e vejam, o Pacelli é integrante do Ministério Público, você pode ser acusador democrático. O Pacelli falava, é um absurdo que no Brasil nós continuamos utilizando as interpretações de um código fascista com base na jurisprudência formada na época do surgimento deste código de base fascista, ou seja, de um Estado fascista. É absurdo. Nós esqueçamos completamente que tem uma Constituição em 88, que nós peguemos regras de inafiançabilidade. Ele fazia até um comparativo com a questão da inafiançabilidade da Constituição Federal, que ela foi inserida no Código de natureza fascista, e disse: a Constituição Federal democrática vai inserir a mesma regra. É uma coisa absurda. Né? E hoje se tentam legislações com o mesmo conteúdo. Então, na verdade, todo um cuidado. E o código aqui fascista italiano que inspira o Código brasileiro, ele não combate diretamente o júri, até porque uma das características dos movimentos autoritários do século passado na Europa era o alto apego popular da retórica. Gente, não sei se algum de vocês já leu o livro do Hitler, o Mein Kampf, mas tem trechos que você lê o livro do Hitler de verdade. Você vê pregadores atuais, pessoas atuais falando, porque era um alto apego popular, era aquela coisa assim, não, porque ao povo, é a vontade do povo, é um alto apego popular. Então, ele não poderia, dentro de uma estrutura de alto apego popular como essa, combater diretamente algo que é a manifestação de justiça pela própria população. Então, o que se fez? Minou internamente o tribunal do júri, criando quesitos técnicos. Dizendo, é um cidadão comum, pode ser um cidadão analfabeto. Só que ele vai ser perguntado se havia injusta agressão, se a agressão era atual, se a agressão era iminente, se o indivíduo realmente agia com dolo, com o seu aspecto subjetivo era de repelir ou era dolo de matar. Ele vai ser perguntado sobre isso. E daí se minou o júri, se corrompeu o júri. O júri foi corrompido. No Brasil, os vícios de quesitação, a professora Ada aponta no seu lendário e famosíssimo livro sobre nulidades no processo penal, aponta que os vícios de quesitação se tornaram no Brasil a principal causa de nulidade do processo penal brasileiro. Porque justamente era o mecanismo de controle. O que se fez aqui? Rompeu totalmente com esta tradição. E o anteprojeto quer produzir um rompimento maior. Vamos lá. O que se fez aqui? Os jurados devem votar um quesito quanto à materialidade, um quesito quanto à autoria. Então, votam a materialidade, votam a autoria. Beleza? Respondido afirmativamente, para a materialidade, respondido afirmativamente para a autoria, dizendo, houve esse fato aconteceu, e esse fato que aconteceu pode ser imputado a fulano. Passa para a votação do próximo quesito. Este próximo quesito não mais tem natureza técnica e não se desmembram teses técnicas. É um quesito direto. Se o réu deve ser condenado ou não. É um quesito direto. Os jurados absolvem o acusado ou não. Quesito direto. Os jurados absolvem o acusado? Sim ou não? E aí, nesse jurados absolvem o acusado, se inserem todas as teses. Houve, logo da edição da lei, alguns colegas, até colegas estudiosos, que disseram assim, mas é absurdo, porque se a defesa sustentar a legítima defesa, está necessidade, inexigibilidade de conduta diversa, e alguma outra tese, e cada jurado entender por uma delas, soma e ele será absolvido. Mas qual que é o absurdo se 4 pessoas queriam absolver? E o que for, exatamente, não há absurdo nenhum, é muito mais retórica negativa do que 4 queriam absolver, então ele será absolvido. Então, se englobou nesse quesito todas as teses. Aí se disse assim, mas daí com esse quesito aí fica impedida a questão da ação civil ex delito, porque eu não sei qual a causa da absolvição. Ora, o Código Civil, desde a sua reforma em 2002, já disse que só vincula o juízo civil, esqueceram de olhar o Código Civil, só vincula o juízo civil à negativa de autoria e materialidade do criminal. Então, quer dizer, não altera em nada, na verdade. Então, não altera absolutamente nada. Então, este quesito é o quesito hoje estabelecido. Por quê? No conteúdo deste quesito, o que o legislador quis inserir? É clara a mensagem: reprovabilidade social.
O jurado não julga teses técnicas. Voltou lá. Ó, se nós retornarmos, é lá no início, quando começamos a falar do surgimento do júri, das razões do surgimento do júri. O legislador quis inserir a reprovabilidade social. Por isso, hoje, o jurado pode perdoar. Claro que pode. Pois se nós tínhamos antes um convencimento de um sistema em que o jurado votava conforme o seu livre convencimento limitado ou parcial, no sentido que ele votava sem necessidade fundamentar, mas dentro de teses técnicas, hoje é livre convencimento pleno. Ele absolve pela razão que ele quiser absolver. Então, é livre convencimento pleno. Então, não há possibilidade, olha o que eu digo aqui, não há possibilidade de qualquer controle sobre o mérito da decisão absolutória. Com isso, ingressando na matéria recursal, e me parece que temos um questionamento de um dos nossos colegas sobre isso, com isso... Só é difícil de encontrar aqui, né, professora? São tantas perguntas. Mas vamos responder todas. Vamos lá, gostei.